foi aqui nesse versículo que Davi já derrotou Golias. Não foi com a pedra, não foi com a funda. Porque no momento que ele pegou a funda e a pedrinha e atirou em Golias, ele já havia derrotado o gigante. Ele derrotou o gigante através do quê? Da palavra. Ele declarou a palavra. Ele não precisou usar arma nenhuma. Aquela pedra foi só um símbolo. É com muito amor e muito temor que eu estou aqui. Não é fácil, não é um terreno que eu me sinto confortável, mas quem nos chama é Ele. Quem nos chama é Ele. Nunca esqueçam disso. Nós não estamos aqui por conta própria. Quem nos chama é Ele, Jesus, aleluia. E nesse culto de curas e milagres, para mim sempre foi um desafio. Porque cada palavra ministrada aqui a gente sai de uma maneira diferente, né? E durante essa semana, eu pedindo uma direção do Senhor, e Ele me levou lá em 1 Samuel 17. Versículo chave, versículo base da ministração de hoje. É 1 Samuel 17, versículo 50. Vocês já vão saber de quem eu vou falar. De uma história com H, uma história que é verdadeira, que é verídica, onde a gente pode se inspirar. 1 Samuel 17:50 está escrito assim: Assim Davi venceu. Em algumas versões está escrito prevaleceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Amém? O tema da ministração de hoje é apenas um golpe. É onde o Senhor me mostrou, me ensinou, me direcionou. Em toda essa narrativa do capítulo 17. Onde os filisteus estavam em guerra contra o exército de Israel. E aqui ele nos ensina sobre uma guerra não só natural, como uma guerra também. Uma batalha espiritual. Olhe para o irmão que está do seu lado. Mas olhe, eu vou pedir para vocês falarem com ousadia. Seja profeta do Senhor na vida do teu irmão. É tempo de vencer. Com mais vontade, igreja. Está muito fraco. É tempo de vencer. É tempo de romper. Amém. Glória a Deus. Então ali eu vou contar um pouco de toda essa história, ruminando ali no capítulo 17. Uma história que desde criança a gente conhece, que é ali a luta entre Davi e Golias. Mas glória a Deus, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã, a cada momento. E nós, toda vez que nós paramos para meditar na palavra dele, a gente pode extrair pepitas, não é, pastor? Pepitas onde edifica a nossa vida e o momento que a gente está vivendo como igreja. No versículo 3 ali, do capítulo 17, diz assim: Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com um vale entre eles. Frente a frente com o inimigo. Quantas e quantas vezes somos colocados de frente com o inimigo? O inimigo aqui pode ser situações, não só pessoas, não só exclusivamente Satanás, mas o inimigo pode ser situações em que vocês estão passando. Deus muitas vezes nos coloca frente a frente do inimigo, onde existem problemas ou situações que a gente não consegue escapar. Se a gente voltar para trás e recuar, ele nos mata. Nós morremos. Ou a gente avança, ou a gente fica o quê? Paralisado. Ou esse problema nos deixa paralisado. Ali, seguindo, entre o versículo 10 e 11, diz ali que o gigante tinha mais ou menos 2,90 metros de altura. E ele fala ali das armaduras, das armas dele. Ele era muito imponente.
Geralmente nosso inimigo não é pequenininho. A gente olha o nosso inimigo e parece uma coisa exagerada, gigantesca, né? E ali nesses versículos fala assim, que ele saiu entre os filisteus, dentre as filas ali dos filisteus, e começou a desafiar o exército de Israel. Ele gritava, ele desafiava e falava assim: desafio hoje os exércitos de Israel, mandem um homem para lutar comigo. Ousado esse gigante, né? E ali fala que quando Saul, que era o rei naquela época, e os israelitas ouviam isso, eles ficaram aterrorizados e muito abalados. O exército de Israel ficou o quê? Paralisado ali, naquelas colinas entre o vale, frente a frente com o inimigo, 40 dias. Foram 40 dias que o exército de Israel não conseguiu nem recuar e nem avançar. O medo geralmente é um gatilho, algo que Satanás coloca dentro de você para te paralisar. Muitas vezes situações são colocadas na nossa vida para nós o quê? Rompermos, para nós crescermos. E o medo muitas vezes te paralisa, porque você não consegue ficar ali encarando o gigante, você não consegue lutar contra ele. E você sabe, se você recuar, você morre, então você fica o quê? Paralisado. Gigante aqui é tudo aquilo que parece ser maior que você. O gigante pode ser situações, né, igual eu falei, que vocês são colocados. Tudo aquilo que te intimida, tudo aquilo que te coloca para baixo. O gigante aqui representa isso numa batalha espiritual. Os gigantes podem ser internos, nosso, ou externos. E o que esses gigantes causam? Pânico, medo, pavor, ansiedade, doenças, depressão, crises financeiras, calúnias e difamação, vícios. Quantas e quantas vezes nós não tivemos que enfrentar gigantes desse nível? Aos nossos olhos naturais, se a gente começar a olhar para esse gigante, eles atrapalham o nosso campo de visão. Porque, para nós, olhando naturalmente, um gigante é muito grande, a gente não consegue olhar além dele, atrás dele. E nos impedindo do quê? De enxergar o que tem além. E o que tem além? O além é a promessa do Senhor para a nossa vida. E aqui, continuando essa narrativa do capítulo 17, depois em casa, se vocês quiserem ler bem detalhado, é muito legal essa história, essa passagem. Chegou um rapaz chamado Davi. Hoje todos conhecem Davi, né? Hoje todos conhecem a história de Davi? Quem não conhece? Todos, pelo menos a maioria de nós conhecemos quem foi Davi, né? Davi era o menor dos seus irmãos. Um efrateu. Ali no versículo 12, ele fala assim: Efrateu de Belém, da tribo de Judá. Efrata, os estudiosos falam que a terra de Efrata ali, que depois virou Belém, era considerada uma terra pequena e sem expressão. Além dele ser menor dos irmãos, ele veio de uma terra pequena e sem expressão. Ou seja, para muitos, ele era apenas uma pessoa insignificante. E ele, Davi, um moço totalmente desconhecido. O que? Improvável, da terra sem expressão. Coincidentemente, Belém, né? Entra em cena para quê? Para servir seus irmãos. Ali diz que o pai dele havia separado os pão, alimento, leite, para levar para os 3 irmãos deles que estavam no exército, que faziam parte do exército de Israel. Então Davi ficava naquela ia e voltava para servir os irmãos dele. Levava alimento, via como é que estava e voltava com notícias para o pai.
Então chegou Davi, o moço, desconhecido, improvável, pequenininho, para servir seus irmãos. Eu tenho algo para falar para vocês essa noite, e nunca se esqueçam disso. Deus chama pessoas improváveis para tarefas extraordinárias. E Deus está falando essa noite para vocês, igreja, para nós, igreja embaixadores. Se preparem para realizar tarefas extraordinárias. Nós, os adoradores do Senhor, desconhecidos, improváveis, de uma terra sem expectativa nenhuma, chamada Telêmaco Borba, vamos se levantar para fazer tarefas extraordinárias para o reino. Amém? Versículo 22, ali, diz que Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar seus irmãos. Para onde Davi correu? Para trás? Para frente, né? Diz que ele correu para frente da batalha para ver onde que estavam os irmãos dele. Enquanto Davi, eu com a minha mente santificada, como diz a pastora Adriana, com a minha imaginação santificada, eu penso que Davi, enquanto estava correndo ali para ir para frente, ele escutava os murmurinhos do pessoal, alguns voltando, alguns com medo, e ele ouviu falar que tinha um gigante que estava desafiando o exército de Israel há 40 dias. E ali ele parou, um soldado. E ali ele parou o soldado, no versículo 26, ali ele perguntou assim: o que receberá o homem que matar esse filisteu? Encafifado, né, de certo, e acabar com as suas provocações contra Israel. Afinal de contas, quem é esse incircunciso, que devia ser um xingamento bem feio da época, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Nós, assim como Davi, nós precisamos ter ousadia para correr para frente da batalha. Não ter medo do inimigo, não se esconder dele. Muitas vezes a gente não quer enfrentar. Ai, tô com preguiça. Ai, não... Tô com preguiça. Vocês acham que é fácil estar aqui? Não é não. Não é não. Ai, não vou. Vou recusar, não vou. Mas muitas vezes a gente precisa ir para frente da batalha. Aqui é uma batalha. Aqui é uma batalha. Vocês sabem por que a gente precisa ir para frente e ficar de frente com o inimigo? Porque precisamos ter a visão do que estamos enfrentando. O pastor tem falado aqui que a gente tem que reconhecer quem é o inimigo. A partir do momento que a gente reconhece quem é o nosso inimigo, o nome do nosso inimigo, Deus já entra com a providência e ele cai por terra. Precisamos reconhecer quem é o inimigo ou o que é o inimigo. Em Isaías 41 ali, versículo 10 ao 20, diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Aleluia. Davi sabia disso. Davi tomou posse disso. Por isso que ele não tinha medo. Por isso que ele era um rapaz ousado. Ele ia para frente da batalha. Pois ele sabia quem ele era. Ele conhecia o Deus que ele servia. E ele sabia das promessas do Senhor para a vida dele. E ali ele seguiu, perguntou para um soldado o que estava acontecendo. O soldado falou que quem matasse o filisteu ali levaria uma recompensa de se casar com uma das filhas do rei Saul e também ser isento de impostos. Ele, que interessante, né? Eu não vou perder essa. Quantas oportunidades a gente não perde, né? Davi era inteligente, esperto, direcionado pelo Espírito Santo. E Davi também, quando ele fala ali, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele não conhecia quem era Golias. Para ele, era insignificante.
Ele conhecia Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia quem era o Deus com quem ele se relacionava dia a dia enquanto cuidava das ovelhas. Ele amava o Senhor de todo o coração. Por isso, ele se indignou com o insulto. Não admitiu o insulto. Davi sabia quem era o Deus de Israel e conhecia a força do seu poder. Ele enxergou Golias como ele realmente era. Temos ouvido falar tanto de quarta dimensão aqui, de abrir os olhos espirituais, porque nós viemos da quarta dimensão, essa aqui, os olhos naturais é a terceira dimensão. Nós somos seres celestiais. E Davi, ele já sabia como fazer isso acontecer. Ele olhou Golias como ele realmente era. E como Golias realmente era? Como Davi olhou para Golias? Pequeno, insignificante e fraco perto do Deus vivo. Devemos desconstruir gigantes na nossa mente. Satanás quer confundir a nossa mente, porque nós, muitas vezes, na maioria das vezes, nós só enxergamos com os olhos naturais. Mas Deus está nos ensinando aqui a enxergar com os olhos espirituais. Começar a trabalhar a nossa mente na quarta dimensão. O gigante não é grande, o gigante não é imponente. Quem é grande, imponente, forte, poderoso é o nosso Deus. E Davi conseguiu enxergar o gigante realmente do tamanho que ele era. Pequenininho, insignificante. Não devemos colocar os nossos problemas num lugar de destaque, mas sim mostrar para essa situação o tamanho do nosso Deus. Quantas e quantas frases a gente vê assim nas redes sociais, mas será que temos colocado em prática isso? Mostrado o tamanho do nosso Deus para o nosso problema, para a situação que a gente está vivendo hoje? Não podemos agir por sentimentos, por emoções, senão a gente só começa a murmurar, só começa a reclamar. Porque o nosso corpo, o nosso sentimento, nossa alma, eles não são eternos, assim como o nosso espírito. Então nada tá bom, nada tá bom. A gente tem que olhar com os olhos da fé, não com os olhos da alma. Nós temos que olhar com a quarta dimensão. Aleluia. E naquele momento ali que Davi está tirando informações, os irmãos dele o repreendem. O que você está fazendo aqui, cara? Não, quem que você acha que você é? O que você está fazendo aqui? E eles menosprezam, desprezam o próprio irmão. Quantas vezes nós somos desprezados por pessoas que nós amamos? Menosprezados por pessoas que caminham conosco. Por nossos irmãos, por nossa família, por colegas, amigos. Quantas vezes nós somos desprezados? Até Jesus foi desprezado e ele fala, que na própria terra um profeta não tem honra. Jesus foi desprezado, porém, assim como Jesus, Davi continuou o quê? Servindo seus irmãos. Ele não deixou que isso abalasse quem ele era. Ele continuou íntegro e correto, servindo esses mesmos irmãos que o desprezavam. No versículo 30 ali, diz assim: então, foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e, claro, recebeu a mesma resposta. Repete para mim o que eu vou ganhar. Repete, é isso mesmo a minha recompensa? É isso mesmo? Em vez de olhar para o problema, em vez de olhar para o tamanho do gigante, o que estava acontecendo ali fazia 40 dias, Davi, ele preferiu ouvir o que? As promessas. Ele preferiu entender o que ele podia ter, qual que era a oportunidade que ele estava tendo naquele momento. Qual é a recompensa? Qual é a nossa promessa, querido? O que Deus tem falado conosco? Na palavra de Deus existem mais de 7.000 promessas para a nossa vida. E nós, muitas vezes, nos apegamos a um probleminha pequeno e insignificante. Quantas e quantas promessas o Senhor tem para mim e para você? Precisamos ouvir mais promessas, precisamos ler e declarar o que o Senhor tem para nós.
Em Jeremias 29:11 está escrito assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Que é nosso futuro? Nosso futuro é vida. O nosso futuro é vida e não é a morte. Nós temos vida e vida eterna com Deus, aleluia. Em 1 Coríntios 2:9, outra promessa, outra dentre tantas outras 1000 promessas, aleluia. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Vocês amam ao Senhor? Então se prepare, igreja. Se prepare, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para a sua vida. Então Saul manda chamar Davi. Que rapaz intrometido, né? Que rapaz ousado, metido. A gente precisa ser assim. O crente precisa ser assim mesmo. As pessoas precisam olhar para nós e falar: nossa, que pessoa ousada. Quem é essa? Eu quero ser igual. Eu quero fazer igual. Tem que chamar atenção. O crente tem que chamar atenção. Como é que a gente vai evangelizar e falar com outras pessoas do tamanho do nosso Deus, quem é Jesus na nossa vida, se nós não chamarmos atenção? Se nós formos pacatos fora daqui? Nós precisamos chamar atenção. E de quem Davi chamou atenção aqui? Da pessoa mais importante nessa situação. Davi chamou a atenção do rei. Nós, igreja, precisamos chamar a atenção do rei. Precisamos chamar a atenção do rei. E Davi vai e se apresenta para Saul como a pessoa que vai o quê? Matar o gigante. Como nós temos nos apresentado ao Senhor? Como nós temos nos apresentado ao rei? Ai, Senhor, cuida de mim, Pai. Eu sou tão miserável. Ai, Jesus, misericórdia da minha vida. Não é, pastor? Não temos aprendido aqui que o Senhor só recebe oferta de sacerdote. Nós precisamos adentrar na presença do rei como sendo sacerdote. E como que a gente faz isso? Com postura, autoridade e posicionamento. Isso revelam pessoas que sabem quem são diante de Deus. Amém, igreja? Nós somos essas pessoas. Nós somos reis e sacerdotes, aleluia. Esse tipo de pessoa, rei e sacerdote, não murmura, não retrocedem, se mantêm firmes naquilo que eles acreditam. Ali no versículo 33, Saul já tinha ouvido o Davi falar e respondeu ele: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz. E ele, Golias, é guerreiro desde a juventude. Oh, meu Deus. Quantas vezes falaram isso para você, viu? Mas você chegou agora na igreja. Ah, é capaz que você vai ser usada. Viu? Você chegou agora na igreja, você não entende nada de Bíblia. Não, você chegou agora. Mas eu tenho um recado para vocês que acham que chegaram agora, ou que se acham muito pequenos, ou para vocês crianças que estão me ouvindo, ou para vocês adolescentes e jovens. O reino de Deus não é sobre quem chega primeiro. Oh, aleluia! Não é sobre ser mais velho ou ter mais experiência de vida. O reino de Deus é sobre aqueles que se colocam à disposição do rei. Vocês têm se colocado à disposição do rei? Vocês têm feito isso? Senhor, eis-me aqui. Me usa, Pai. Eu não sei fazer. Eu não sei. Por mim, eu não consigo, mas pelo Senhor eu sei. Não é sobre quem chega primeiro. É sobre posicionamento. É sobre quem se coloca à disposição dele. Amém? Então, Davi ali começa a tentar convencer Saul que ele pode matar o gigante. Certo?
Aí ele conta as suas histórias com leões, ursos, que ele já havia matado lá no início ali de Samuel. Conta que lá no pasto, ali com as ovelhas, apareciam leões, ele tinha que defender as ovelhas. Apareciam ursos, ele tinha que lutar contra o urso, contra o leão. E que ele ia fazer a mesma coisa com Golias, que ele ia matar o filisteu, assim como ele fez com o leão e com o urso. Davi, ele foi um rapaz que foi forjado no secreto com Deus. Ele foi forjado ali no relacionamento dele com Deus. Gente, nessa época não tinha o Espírito Santo, mas Davi era cheio do Espírito Santo, porque ele se relacionava com Deus. Deus está buscando pessoas que querem construir suas vidas baseadas no relacionamento e intimidade com Ele. Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Homens, mulheres, jovens e crianças que anseiam por buscá-lo face a face, que queiram conhecer quem é este Deus. Deus nos forja aqui, nesse momento, no nosso secreto, relacionando com Ele. Quanto mais nos relacionamos com alguém, com uma pessoa, e nesse caso é a pessoa do Espírito Santo, mais parecida nós ficamos com ela. Então, quanto mais nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus, mais parecido com Ele nós ficamos. Aleluia. Deus tem pressa. Eu estava escrevendo essa mensagem e Deus estava falando assim: eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Quando eu comecei a escrever, eu falei: Senhor, é uma mensagem tão simples. Tão simples. A gente aprende no culto do Ministério Infantil, Davi e Golias. Mas o Senhor falou que na simplicidade Ele vai levantar vocês essa noite para virar uma chave na mente de vocês. Amém? Então, depois que Davi convenceu Saul que ele ia matar o gigante, Saul deu a sua armadura para ele. Você já sabe o que aconteceu, né? Na palavra fala que Saul era alto, forte, grande, mas Davi era pequenininho. Claro que Davi colocou a armadura ali de Saul, tentou dar uns passinhos para frente e não conseguiu. Ficou pesada a armadura. Por quê? Porque não era feita para ele. Muitas vezes a gente carrega o peso de outras pessoas, porque a gente não sabe o que é para nós. Muitas vezes a gente quer carregar uma armadura que dá movimento para outras pessoas. Deus manda te dizer que é para se livrar do que não te serve mais. Chega de usar aquilo que não te serve mais, porque Ele tem vestes novas para você se movimentar da forma que Ele quer. Amém? E o que Davi fez? Tirou a armadura de Saul ali, foi para um riacho é um vale, colocou 5 pedrinhas. No versículo 40 ali diz que ele colocou na sua bolsa de pastor. Ele deixou o orgulho de lado de usar uma armadura fenomenal de um rei e se abaixou, foi lá no riacho, foi lá no vale pegar as pedrinhas dele e colocou. Assim que ele colocou as pedrinhas na sua bolsa de pastor, ele estabeleceu ali sua identidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia. Ele lutou com aquilo que ele sabia manusear melhor. Nós devemos lutar com as armas que o Senhor nos deu na mão, não com as armas de outras pessoas. O que Deus tem entregado para vocês, vocês têm usado aquilo que Deus tem entregado para cada um de vocês, porque para cada um Ele vai usar de forma diferente no reino dele. E quando, ali no versículo 42 ao 44, Golias viu Davi, claro, começou a zombar dele, né? Humilhar ele com palavras. Gritou: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Ele estava com a funda, né? Que é um estilingue. E amaldiçoou ali Davi. Esse gigante, esse problema, muitas vezes ele vem para te humilhar, para te desanimar, para te constranger, para te derrubar. Mas em Isaías 61:7 está escrito assim: em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra, terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Precisamos ser ousados para enfrentar esse gigante. E qual foi a resposta de Davi? Eu vou correr aqui, pastor. Qual foi a resposta de Davi?
Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei aos cadáveres de seus homens, às aves e aos animais selvagens. E o mundo todo saberá que há um Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Aleluia. Foi aqui nesse versículo que Davi já derrotou Golias. Não foi com a pedra, não foi com a funda. Porque no momento que ele pegou a funda e a pedrinha e atirou em Golias, ele já havia derrotado o gigante. Ele derrotou o gigante através do quê? Da palavra. Ele declarou a palavra. Ele não precisou usar arma nenhuma. Aquela pedra foi só um símbolo que fala assim, né? Ali no versículo... Oh, meu Deus. Ali no versículo 50. Assim Davi venceu... 49, 50. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu e matou o filisteu com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Foi um golpe certeiro. Qual a probabilidade de Davi acertar? Qual a probabilidade de Davi matar um gigante daquele porte com apenas uma pedra? Ele matou aqui, quando ele falou: eu vou em nome do Deus de Israel. A batalha é dele, a batalha do Senhor. O poder da nossa palavra, em Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e pronta para discernir as disposições e pensamentos do coração. Olha o poder da palavra. O pastor tem falado aqui: declare, fale, declare, libera a palavra, traga à existência aquilo que já é teu. A palavra tem um poder de espada, mas uma espada que vai no teu espírito. Alcança o teu espírito, alcança o interno de você. Efésios 6,17 também diz que usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Apenas um golpe certeiro. O Senhor nos convida hoje a parar de reclamar, parar de murmurar, parar de falar dos nossos problemas, parar de colocar eles num lugar onde eles não têm, a liberar palavras de autoridade contra esse gigante que tem levantado em nossas vidas. Sempre vai ter um gigante, mas para cada um deles existe um Deus, um só Deus. Aleluia. Chega de colocar o problema em lugar de destaque, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Começa a ouvir as promessas do Senhor, começa a destrinchar essa palavra, começa a ler 2, 3, 4, 5 promessas por dia para a tua vida. Eu quero ver se não vai mudar algo, se não vai romper. O que vocês têm vivido? O que vocês têm passado? Vocês têm falado para esse problema? Quem é você? Quem é você para me afrontar? Pois eu sou filha de um Deus vivo. Amém? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.